Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Semana importante começando, tem Fla-Flu na quinta-feira e no domingo Flamengo, Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo já treinou nessa segunda-feira, na parte da manhã. Vamos contar no vídeo de agora qual é a intenção do Flamengo em relação aos jogadores que estão se servindo às suas respectivas seleções. Vou dar um spoilerzinho para vocês, terá um jatinho fretado para trazer jogadores já para o Fla-Flu de quinta-feira. É isso mesmo, a gente vai contar qual é essa logística aí que o Flamengo está preparando. Vou dar outro spoiler, dos 7 convocados, o Flamengo espera ter 6 na atividade preparatória de quarta-feira, a última atividade antes do Fla-Flu na quinta-feira. Já vou contar essa história para vocês. Tem também confusão envolvendo Flamengo e Corinthians ainda na situação do Hugo Souza. Falaremos sobre isso. Tem muita coisa para a gente abordar. E outra, Marcos Braz pode continuar em 2025? Noticiaram isso. A gente foi apurar. Já a gente conta para vocês também. Mas antes, um recado da nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você necessita para fazer aquela fezinha, aquela aposta e garantir uma grana extra. Mas lembrando, é para você sempre utilizar o site com responsabilidade, tá bom? E a KTO é só para maiores de 18 anos. Você que é menor de 18 anos não pode, beleza? E tem também uma outra parceira aqui no canal, é a Simples Reserva. Você não conhece a Simples Reserva? É a nova marca de básico do Grupo Reserva. Lá você vai encontrar peças sensacionais do tamanho que vai do PP ao 3G, do infantil ao adulto. Tem a coleção nova que está maravilhosa, preço bom e o melhor, tá vendo o QR Code aí? Pois é, com esse QR Code, o cupom VENE10, você ainda tem desconto. Onde você vai encontrar isso? Roupa estilosa, bacana, com vários tamanhos, do PP ao 3G. Uma roupa que tem uma durabilidade absurda, que eu tenho certeza que vocês vão super aprovar, não é aquela que você lava, encolhe, muito pelo contrário. E ainda, preço baixo e desconto. É só aqui no canal Vene Casagrande, em parceria com a Simples Reserva. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, hoje o jornal O Dia publicou que Rodrigo Dunsch, candidato da situação na eleição presidencial do Flamengo, pretende manter Marcos Braz no departamento de futebol como consultor. Achei estranho. Fui apurar essa situação. Ouvi o Rodrigo Dunsch, questionei, ele me garantiu, inclusive eu vou ler exatamente o que eu publiquei para não ter problema de interpretação de texto. Rodrigo Dunsch nega que, caso vença a eleição presidencial do Flamengo, terá Marcos Braz como consultor no departamento de futebol. Em contato com o candidato, que é da situação, ele afirma que terá um diretor técnico profissional no clube, alguém com vivência e história profissional no futebol. Beleza, o tempo passou e aí, horas depois, o Rodrigo Dunsch emitiu um comunicado oficial desmentindo a matéria do jornal O Dia e dizendo o seguinte: não é verdade que o atual vice-presidente de futebol, Marcos Braz, estará participando do departamento de futebol na gestão de Rodrigo Dunsch, como, aliás, já informado exaustivamente. Está previsto no plano de governo e é um compromisso da chapa a contratação de um diretor técnico para o futebol de clube de regatas do Flamengo. Nem a chapa Uniflá, nem Rodrigo Dunsch foram procurados pelo profissional na elaboração, e o profissional é o Fabrício Lopes, do jornal O Dia. Nem a chapa Uniflá, nem Rodrigo Dunsch foram procurados pelo profissional na elaboração do texto publicado, o que fere um dos princípios básicos do bom jornalismo, que é o de ouvir todos os lados de uma mesma questão. A gestão de Rodrigo Dunsch irá tratar de forma profissional e transparente todos os temas e questionamentos relacionados ao clube. Então tá aí a informação para vocês. Não procede, portanto, que Marcos Braz continuará. Ainda bem, né? Porque, com todo respeito, o candidato que falar publicamente que quer manter Marcos Braz no departamento de futebol, vice-presidente de futebol, é um tiro no pé. Vai perder a eleição. O Marcos Braz, não sei nem porque continuou, só fez besteira. Em qualquer empresa do mundo, o Marcos Braz já teria sido demitido. Olha a quantidade de besteiras que ele fez da temporada passada até agora. Gente, Marcos Braz bateu num torcedor, ele mordeu a virilha de um torcedor.
E ficou comprovado, isso foi uma investigação policial, não é o Vene Casagrande que está dizendo, que o Marcos Braz foi o culpado. Então, dito isso, galera, vamos em frente, vamos falar agora do Hugo Souza. E para falar do Hugo Souza, eu vou trazer parte do programa hoje no SBT Sport Geek que eu participei, e lá eu destrinchei o assunto. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Situação, Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que está acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física o fiador? Não, é uma empresa. É uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, um concessionário de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo depois e quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não, não faz o menor sentido, você estar invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians com o gol do Mateuzinho. É isso, gente. Não, é basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti, o Hugo pega 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não. Olha só, o Flamengo não pode dizer para o Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então, o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio com um clube que tá devendo a todo mundo? Para ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo. Portanto, vocês viram aí, eu acho que a gente não tem mais dúvida, né, de quem tá certo, quem tá errado na história. Infelizmente, eu tô vendo muitos jornalistas que devem torcer pro Corinthians tentando fazer com que o Flamengo seja o culpado nessa história. É basicamente o que eu disse aí no SBT, é uma inversão de valores. O Flamengo tá errado em não querer levar um outro calote? Gente, é óbvio que não. É óbvio que não. O Flamengo está certo, está fazendo tudo dentro do contrato. É um contrato. O contrato só permite o Corinthians parcelar se o Flamengo aceitar a garantia financeira, fiador ou garantidor, como quer que você queira chamar, não importa a nomenclatura nesse momento. Dito isso, o Flamengo está certinho. E domingo, se o Corinthians escalar o Hugo Souza, terá que pagar 500 mil reais ao Flamengo. E o Flamengo não pode não deixar escalar. Não existe isso. O Corinthians escala, tem 24 horas depois para pagar. Vene, se não pagar esse valor da multa pela escalação, aí o Corinthians não pode exercer a cláusula de opção de compra, só depois que pagar o valor dessa multa. É tudo contrato, gente. A gente pode discutir se o valor da opção de compra de 800 mil euros é baixo ou não. O que eu acho baixo. Agora, a gente não pode negar que o Flamengo fez tudo de maneira correta para não levar
mais um calote do Corinthians. E amanhã tem seleção brasileira, tem novidade na escalação, e a novidade é um jogador do Flamengo, Gerson. A provável escalação da seleção brasileira para pegar o Peru: Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Meio de campo com Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Igor Jesus e Savinho. E por falar em Gerson convocado, o Flamengo fretou um avião para trazer 6 dos 7 jogadores convocados. Como vai ser isso? Vou falar para vocês agora, porque eu procurei uma pessoa do Flamengo e essa pessoa do Flamengo me explicou. Gerson, Fabrício Bruno, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata, se não houver imprevisto, vão treinar quarta-feira à tarde. Inclusive, o Flamengo colocou esse treinamento à tarde de propósito para poder ter uma margem maior de tempo para ter esses jogadores à disposição na atividade. Os estrangeiros vão voltar de avião fretado de Montevidéu, onde joga o Uruguai e Equador. Os brasileiros voltam ao Rio após o Brasil jogar em Brasília. Vai ser aqui perto, então o desgaste nem será tanto. E o Eric Pulgar não retornará a tempo para o treinamento de quarta-feira, é isso mesmo. Ou seja, dificilmente o Pulgar fica à disposição para o Fla-Flu. Lembrando que o Chile encara a Colômbia em Barranquilla, então é uma viagem maior e só chega ao Brasil na quarta tarde, não vai participar da atividade. Então fica a dúvida se ele vai ser relacionado para o Fla-Flu de quinta-feira. Só para quem não sabe, jogos de terça-feira: Uruguai e Equador, 8h30 em Montevidéu, beleza, no Uruguai. Colômbia e Chile, 5h30, horário de Brasília, obviamente, em Barranquilla, na Colômbia. E Brasil e Peru, 9h45 em Brasília, aqui no Brasil. Para finalizar, pessoal, Alexandre voltou a treinar com o grupo normalmente, muita gente me questionando isso. A priori, não preocupa para o jogo de quinta-feira, não tem como eu dizer qual será a escalação ainda no momento, até porque depende muito de quarta-feira, inclusive, como esses jogadores vão se reapresentar ao Flamengo, pela questão do desgaste físico. Tem que saber se eles vão jogar na terça-feira pelas suas respectivas seleções ou não, se ficarão no banco de reservas, enfim, depende de muitos fatores. O que eu posso dizer para vocês é que o Davi Luiz tem sido peça muito importante nos bastidores no Ninho do Urubu, até para auxiliar o Felipe Luiz nessa relação com os jogadores. São 2 jogadores, o Felipe Luiz conhece muito esse elenco, o Davi Luiz é um jogador extremamente experiente, embora eu acho que o ciclo dele no Flamengo chegue ao fim em dezembro, mas enquanto você tiver uma pessoa, um jogador, um atleta como esse, que já ajudou muita gente, Rodinei, enfim, ajuda o pessoal mais jovem também, eu acho que tem que aproveitar ao máximo. Dito isso, galera, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Um recado. Eu estou apurando a situação do Leixões. Aquele assunto do Flamengo comprar parte desse clube português. Isso parece que esfriou. Esfriou por quê? Obviamente por conta das eleições. E eu vou apurar para trazer todas as informações aqui no canal Vene Casagrande, para vocês ficarem sabendo de tudo. Combinado? Beijão para vocês, forte abraço, fui!